Meu nome é Thiago, eu tô como a liderança daqui do acampamento Cigano São Pedro. Tô na luta aqui. Ibirité, Minas Gerais, né? Isso, Ibirité, Minas Gerais. Tô na luta aqui há 15 anos, já é 15 anos e meio, né? Que nós já estamos na metade do ano, então já ela vai para 16, ano que vem vai para 16 anos. E a minha luta aqui ela é muito difícil, porque aqui, ó, eu sofro preconceito da prefeitura. Entendeu? Eu tenho meus filhos que estão na escola hoje, nós estamos custando a burlar o preconceito da escola. E a prefeitura já não quer deixar nós ficar mais, acha que vai, vamos supor, se tirar nós, meus meninos vão ter que acostumar em outra escola, vai ter que passar mais preconceito. E o menino hoje já não gosta de estudar, pra falar a verdade. Se fizer um trem desse, aí acabou mesmo, aí que eles desistem. Chegar na escola lá, os meninos falam, o cigano fedorento. Isso e aquilo, a mãe de cigano rouba menino. Então é complicado. E aí outra coisa que eu tenho pra falar, a prefeitura aqui tá tão complicado que eu fui ali no posto pedir uma declaração pra poder demonstrar o quanto tempo eu tenho que eu estou aqui, que meu filho fez pré-natal ali. A prefeitura barrou deles me dar uma declaração falando o tempo que eu estou aqui. Na escola eles também não podem me dar uma declaração porque a prefeitura já barrou. Porque, como se diz, se der uma declaração dessa para eles, vai demonstrar que vai ser prova contra eles que tem que tem 15 anos ou mais que eu estou aqui. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Entendeu? Então tá complicado assim. E nós estamos numa luta que é muitos meninos, idosos, todo mundo precisa. Entendeu? É igual eu trabalho, minha esposa mesmo não está aqui, está trabalhando também. Sofre preconceito até no serviço, se ficar sabendo que é cigana, se bobear é mandado embora. Eu, pouco tempo atrás, eu saí do serviço porque eles descobriram que eu era cigano. A luta da gente é complicada e o preconceito não vai parar. Se a gente não lutar, não correr atrás, igual eu tô falando, eu não quero sair daqui, não pretendo sair daqui. Porque foi muito difícil eu poder passar por cima desse preconceito e eu não tô querendo voltar a começar a lutar tudo do zero de novo. É isso que eu, por enquanto, que eu tenho pra falar. Quantos filhos você tem, Thiago? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Todos eles foram nascidos e criados aqui. No caso é o Iago, o Tailan, o Diogo e o Thalisson. Um de 14, um de 11, um de 10 e um de 7. É porque não tinha televisão. Todos também, nasceram né? Aqui no acampamento? Todos nasceram aqui, foi nascido e criado aqui. Ele tá estudando próximo Todos aqui? eles só estudam aqui na escola. Não dá o quê? Não dá 200 metros da escola. Como é que chama a escola aí? Antônio Pinheiro Diniz. E outra coisa, aqui ó, eu tenho acesso a tudo, ó, escola, posto de saúde, que é tudo pertinho, entendeu? Tem um supermercado, tem os vizinhos todos que já conhecem meus filhos, às vezes eles saem ali, já passam lá, o fulano tá lá na frente. Então isso pra mim não tem coisa melhor. Meus filhos hoje são chamados pra ir na festinha de aniversário dos coleguinhas. Pra trás não era, então é a coisa que eu conseguia. Nós custou a conseguir isso pra eles tirar nós daqui, começar do zero de novo. Aí a pessoa desanima. Não tem como. Se me tirar daqui, a gente vai desanimar, porque a luta é muito grande. É 15 anos lutando pra você voltar da estaca zero, com preconceito. Entendeu? Então é isso que eu penso. Eu penso é que Deus abençoa nós e ajuda de todos vocês que estão aqui para continuar ajudando nós. Meu nome é Emiliano Caldeira Soares. Vou aqui falar aqui um caso de bom e um caso de ruim. Um tempo atrás, que tem 15 anos nós estamos aqui. Estudava naquela escola José Vanderlei lá embaixo. É perto aqui? É, lá embaixo no Jardim das Horas. Saí daqui para estudar lá. Estudei, conheci muitos amigos, sofri muito bullying também na escola também. Portanto que eu estudei só até a 6ª série que eu saí, de tanto preconceito que eles tinham com nós. Mas hoje, graças a Deus, nós tem coleguinha, eu tenho muitos amigos meus já, que nós saímos pra divertir, nós joga bola, nós faz catira.
entendeu? Graças a Deus, amizade muita aqui já nós já tem, entendeu? Aí nós tá pedindo a ajuda de vocês, por causa de que sair daqui para em outro lugar, o preconceito é demais com o povo cigano. E aqui nós já tem muita amizade, já tem 15 anos que nós tá aqui. Querendo ou não, nós tem amigo aqui também, nós tem pessoas que não gostam da gente, certo? Mas nós também tem muita amiga aqui, os meninos já tá na escola, eu tenho 2 filhos. Minha filha tá estudando na escola lá embaixo também, por causa de que a prefeitura não deixa subir cá pra cima, que senão o pessoal denuncia a gente, eles vêm cá, manda a gente tirar, então tô morando lá embaixo de aluguel, tô precisando, tenho 2 filhos, minha esposa, minha família aqui. E aqui eu já tenho muita amiga aqui, graças a Deus, os meninos aqui tudo é conhecido meu, entendeu? E eu tô pedindo a ajuda de vocês pra dar essa força pra nós nesse terreno aqui, que nós precisa, por causa de que o cigano, muitas pessoas não gostam de nós. É muito preconceito com nós, sair daqui pra ir outro lugar, pra pôr os meninos na escola. Eu já sofri tanto bullying, gente. Tinha vezes que eu ia pra escola chorando. Não tinha jeito, eu tinha que ir à força pra escola, sair da escola triste. Entendeu? Já briguei muito na escola, já deu um bateiro na escola, um bocado de coisa, entendeu? E hoje, graças a Deus, um bocado dessas pessoas, hoje já faz cartilha comigo, sai comigo, nós brinca. E um tanto de coisa, e eu peço a ajuda de vocês mesmo, força mesmo, pra ajudar nós mesmo. Muito obrigado, gente. Pra ficar aqui no terreno. Pra ficar aqui no terreno. Por causa de que é difícil demais, sair daqui pra ir em outro lugar, porque por causa dos meninos nossos mesmo, eu não quero que passe, porque eu já passei na escola, entendeu? E eu peço a ajuda de vocês mesmo, pra esse terreno aqui mesmo. Nós temos muito conhecido aqui, graças a Deus. Também estamos aqui mais de 15 anos, casei aqui, no acampamento aqui também, construí família, já tenho 2 filhos, meus filhos estão estudando. Foi muito difícil no começo para ficar aqui, para fazer amizade, para conseguir consultar no posto, foi muito difícil. Aí depois foi tudo dando certo, as mulheres do posto já sabem, já conhecem a gente, já vem trazer as consultas, já consegue fazer tudo direitinho no posto. O pessoal do supermercado já conhece a gente pelo nome, já conhece os filhos da gente pelo nome. Os filhos da gente já tem amizade com os meninos daqui. As próprias mães já deixam os próprios filhos vir no acampamento brincar. Os filhos da gente convida para ir para festa. Os meninos também vai na casa deles também brincar. Então é muito bom continuar aqui. Nós não quer sair daqui. Nós quer acabar de criar os meninos tudo aqui, do jeito que nós foi criado aqui também. Que agora está sendo mais fácil. Então nós não quer sair daqui. Aqui é o Thiago, esse aqui é o Diogo, meu filho, fez 10 anos agora, semana retrasada. E ele quer dar uma palavrinha aqui sobre o acampamento, sobre como é que ele vive aqui, se ele gosta de viver aqui. Fala aí. Meu nome é Diogo, lá na escola nós tá lutando por causa do esse trem aí de racismo, essas coisas. E eu queria que vocês ajudassem nós nesse acampamento para nós ter um lote, que ninguém pode tirar nós daqui, porque nós já acostumou aqui. Nós temos vários amigos já que vêm aqui brincar com nós. Beleza, salva de palmas pra ele, que beleza, parabéns. Falou bonito, né, Thiago? E como é na escola? Escola estadual para primeiro Rio. E lá é legal? Tem muito amiguinho? E a professora é legal? É legal. É? Porque se tirar vocês daqui, vocês vão ter que sair da escola lá também, né? Aí fica ruim, não fica? Parabéns. Eu sou Henrique Lazarotti, advogado popular aqui na região de Pirité. E a gente vem acompanhando aqui essa luta dos ciganos Calon aqui do bairro São Pedro, em razão de uma ação de reintegração de posse que foi ajuizada no ano de 2017. A gente já está indo aí para 5 anos, 8 anos dessa ação de reintegração de posse, que culminou num primeiro momento em... Quando é que foi feito aquele acordo do outro grupo? Tiago, você lembra quando o outro grupo foi pro... Tem uns 4 ou 5 anos. 2021, por aí? Mais ou menos. Então, nesse momento, doutora Edilma, a Prefeitura de Birité, ela trabalhou numa lógica de dividir a comunidade aqui. Então, conseguiu, através de uma outra parte desse grupo que estava aqui, né, fazer um acordo para eles irem para uma outra área, uma área que nós, na época, que eles entenderam como uma área muito ruim, porque é uma área na área industrial, longe. É uma área que tem, assim, acho que 2 ou 3 quilômetros aí de escola, de um lugar muito ermo, né? Comércio. Não tem nada lá. Perto do lixão. E um lugar, assim, bem complicado. Mas naquele momento esse grupo aceitou, né? A prefeitura, de uma maneira maliciosa, fez esse acordo como se ali fosse o aceite de toda a comunidade. Sendo que a maioria deles aqui nunca concordaram com isso, né? E esses que estão aqui nunca concordaram.
Então a prefeitura fez esse acordo e em seguida disse, mas o que vocês estão fazendo aí? Vocês não foram para outra área? E aí se instaurou um novo conflito, né? Quer dizer, a permanência desse grupo que continuou aqui. O que a prefeitura alega? Eles alegam que essa é uma área, de fato ela é uma área, até onde a gente tem conhecimento, é uma área de domínio do município. Quando foi feito o parcelamento de solo aqui nessa região, não é verdade que essa área foi destinada como uma área verde, né? Na legislação do parcelamento de solo tem essas áreas que são reservadas para algumas finalidades, uma finalidade ambiental, e também tem aquelas chamadas áreas institucionais. Na planta aqui do loteamento, aqui constaria como uma área institucional. Porém, a prefeitura lançou essa tese no processo que era uma área ambiental que havia sido devastada por eles. De fato, se você for observar, não é uma área que tem grande vegetação, né, de árvores e tal. Mas a realidade é que, de fato, desde o início foi uma área institucional e que antes deles chegarem aqui era uma área que era usada para colocar maquinário de prefeitura, material de obras, lixo e tal, quer dizer, era uma área abandonada. Esse é o fato, né? E então eles usaram essa tese de que era uma... Por quê? Porque aí com isso eles implicaram alguns posicionamentos institucionais, como por exemplo o Ministério Público, que ficou numa situação complicada. Devastaram uma área ambiental, né? Uma área de 3 mil metros, quantas árvores foram devastadas por eles ali, né? E que não é uma grande mentira, na realidade. Inclusive essa ação foi instruída dizendo o seguinte: aos ciganos eles precisam, a gente precisa da liminar, porque eles estão edificando ali, não tem nenhuma edificação até hoje aqui. Então eles precisavam da liminar porque se tornar uma situação irreversível, né? Então assim, são coisas que são contadas assim para o judiciário, que na minha opinião, e aí que eu queria colocar essa reflexão para o Ministério, é um jogo de cena. As pessoas falam o que querem, o judiciário finge que acredita, e a coisa vai andando dessa forma. Quer dizer, não tem nenhuma edificação aqui, como não existia na época. Essa não era uma área ambiental, como nunca foi, como há décadas não era. Mas essas coisas vão sendo construídas, não existe uma seriedade das instituições de justiça peraí, me mostra que isso aqui era uma área ambiental antes deles chegarem. Não existe. Então fica aquele dito pelo não dito, e as coisas vão sendo concedidas às liminares. Essas liminares, elas têm um poder simbólico muito grande, porque aquilo ali a pessoa fala assim, vou pra rua, então é melhor eu sair de boa vontade, sem nada, do que persistir aqui, ter um despejo forçado, uma coisa violenta e tal, que a gente sabe que é muito comum, né, infelizmente, no Brasil. Esse é um processo, e aí a prefeitura alegando que aqui seria uma área verde, que aqui seria uma área que eles pretenderiam fazer aqui um centro de saúde. Sendo que tem um centro de saúde aqui a 700 metros, e aqui no bairro, no Jardim da Rosa, tem outro centro de saúde que deve estar aqui. No Lago Azul. E tem outro no Lago Azul. Bom, eles podem até alegar isso. De repente, nos critérios do Ministério da Saúde até se justifique. Mas os fatos aqui contam outra história. O que os fatos contam aqui, desde a gestão passada, 2017, o prefeito entra, e aí até na época até houve um vídeo de um agente político qualquer aí que disse isso aqui já havia sido prometido na gestão passada para uma empresa, isso que haveria uma doação para uma empresa. Quer dizer, a gestão nova entra em 2017 e aí vem um agente político da gestão e fala, opa, aqui já é uma empresa e tal. E aí que desencadeia essa ação de reintegração de posse. Então assim, a prefeitura conta que aqui vai ser feito um centro de saúde. De fato, numa reunião eles mostraram para nós um projeto, mas um projeto que tinha sido dado entrada no Ministério da Saúde depois que a audiência no Tribunal de Justiça já havia sido designada. Assim, já havia se designado uma data no início do ano, e naquele ínterim eles entraram com um pedido no Ministério no Ministério da Saúde. Então, pode ser uma coisa que seja real? Sim. Nós temos consciência que a população brasileira precisa de mais acesso à saúde? Temos essa consciência. Agora, a ponderação que a gente fez na audiência de conciliação no Tribunal de Justiça é o seguinte:
da mesma forma que o direito à saúde é um direito fundamental, a população cigana também tem seus direitos reconhecidos. Que é o povo tradicional, né? E por que tem que ficar por último sempre? Por que não chega um determinado momento? Não, aqui vai ser dado prioridade. Sim, temos outras opções para fazer o posto de saúde? Não temos? A prefeitura tem um instrumento de desapropriação, por exemplo. Inclusive a prefeitura está vendendo imóveis. Inclusive a prefeitura, já desde a gestão passada, nós conseguimos barrar na justiça. Nesse mandato agora que iniciou em 2025, a gente não conseguiu. E a prefeitura fez aprovar na Câmara 3 projetos de lei que destinam centenas de imóveis no município para as mais diversas finalidades, né? Garantia de dívida com a Previdência Pública do município, a simples alienação mesmo para fazer para trazer recursos para os cofres públicos, que eles alegam que está uma situação de calamidade financeira, doação para empresas, etc. Então, assim, existem imóveis aqui em Birité, mas de repente se tornou esse aqui o único imóvel onde poderia ser feito nessa região o posto de saúde, né? E aí, assim, a nossa objeção é justamente essa. Quer dizer, que a população precise de um posto de saúde, ok. Ótimo, mais uma unidade de saúde. Porém, a gente bate na tecla o seguinte: por que o povo tradicional cigano tem que ser descascado mais uma vez? Ou seja, essa política pública entra na agenda quando? E aí eu coloco para você o seguinte, que é uma reflexão que acho que nós aqui podemos fazer junto ao Ministério, doutor Edilma, é o seguinte: Ibirité, talvez você nunca havia ouvido falar nessa cidade, é a 14ª maior cidade do estado de Minas Gerais. Assim, é uma cidade que tem uma importância em termos populacionais, econômicos e tal. Essa cidade desconhece completamente a política pública que você relatou aqui. É como se isso aí fosse um problema do governo federal. E aí, isso não atinge só o Poder Executivo. O Poder Judiciário também, ele considera isso aqui um conflito possessório comum. Essa camada da discussão da povos tradicionais, isso em nenhum momento você entra em debate. Isso não existe essa consideração sobre isso, nenhuma. Sobre isso, né, doutor? Sobre a questão do povo tradicional. Eu quero até lembrar, doutora Edilma, que numa das reuniões que fizemos, o defensor público da Defensoria Pública de Minas, o doutor Ailton Magalhães, sim, ele disse na reunião lá na casa dos juízes, falou: olha, o processo está todo errado, porque está como se fosse uma disputa de questão possessória, sim, famílias invadiram, falou, é um povo tradicional, então tem que começar o processo do zero. E ele, né? caracterizou como uma remoção forçada de um povo tradicional revestido de uma aparente reintegração de posse. Então, assim, existe um desconhecimento completo do judiciário em relação a essas coisas, um desconhecimento talvez até conveniente, proposital, e do executivo a mesma coisa. Então, assim, a gente tem, em termos de matéria de defesa possessória, aqui muito pouca coisa, porque aqui se trata de uma área pública onde que o judiciário não reconhece nem a posse. É uma detenção, segundo o judiciário, né? Então, a discussão fica muito limitada a isso. Sendo uma detenção, não se tem direito nem a uma indenização, não se tem direito a nada. Então, assim, o nosso apelo aqui é que esse caso, pelo menos em Minas Gerais, não sei como a coisa anda nos outros estados, mas que pelo menos em Minas Gerais a gente possa avançar nas pautas em relação aos governos em nível municipal, até estadual. Estadual, a gente chamou para audiência pública, para essa reunião da Comissão de Conciliação e do Tribunal de Justiça, fizemos um apelo que fosse convocado o órgão relativo às pautas de povos tradicionais no governo estadual. Não vem. Eles mandam um advogado como se fosse uma causa tributária, uma pessoa que tem total desconhecimento da questão, né? Então, assim, parece que existe um jogo de empurra, isso não quero mexer com isso, o outro também não quer, o judiciário finge que não existe, que não conhece. E aí eu pergunto o seguinte: a legislação federal, ela precisa ser aplicada ela deve ser aplicada só no âmbito da Justiça Federal? Porque é assim que fica. E aí a gente tem como talvez última saída tentar arrastar essa questão para a Justiça Federal, porque nas justiças estaduais me parece que não existe essa questão, né? Então, a Prefeitura de Ibirité, já em 2 audiências de conciliação, não fez nenhuma outra proposta que não fosse a ida deles para esse local, que eles já recusaram em 2021. Uma área que está com problema lá de risco geológico,
para os que já estão lá, inclusive o doutor Helder, do Ministério Público Federal, bateu nessa tecla, e uma área que não cabe mais famílias, porque nesse intervalo outras famílias lá se agregaram. Então, já não é aquele núcleo inicial, já é uma ampliação. Mais de 20 famílias já. Mais de 20 famílias. Então, assim, não é uma proposta concreta. Chegou-se ao ponto da prefeitura falar assim, vamos construir um muro para vocês não entrarem. Está regularizada também. Também não está regularizada. Não está regularizada porque é uma área. As famílias só foram postos lá, mas também não houve uma política de moradia, né? Política de moradia, até eu acho importante falar desse pano de fundo. Ibirité é uma cidade que tem 62 anos, quer dizer, a cidade já existe há mais tempo, mas enquanto município e tudo, a forma autônoma, tem 62 anos, nós desconhecemos completamente qualquer programa habitacional aqui, não existe nada. Para a senhora ter uma ideia, nos anos de 2009 e 2010, estimava-se que até 2030, se nada fosse feito, a gente teria aproximadamente 25 mil pessoas em déficit habitacional. Como de fato quase nada foi feito, esse é o número que a gente trabalha. É um estudo que foi feito pelo município, mas sob impulso do Ministério das Cidades, é o plano de habitação de interesse social, né? Que nunca saiu do papel e nada disso. Então, assim, a gente tem aqui hoje quase 30 mil pessoas em Ibirité vivendo em área de alto risco e muito alto risco geológico. Então não existe nenhuma política habitacional. E assim, a gente acha incrível que as instituições de justiça e tudo mais achem normal um município em que tem todo esse passivo habitacional. Aqui não tô pontuando nem a questão do povo cigano, mas em geral, vai se desfazer desse patrimônio e vai criar uma situação de fato em que o município de Ibirité de fato não vai poder resolver nenhuma situação de habitação. Essa população vai ter que ir para outro lugar, vai ter que ir para o interior, vai ter que ir... Porque não tem mesmo, não podemos fazer mais nada, não temos dinheiro para desapropriar. Então assim, é uma ingenuidade a gente olhar isso e achar que nada pode ser feito. A gente já pressionou eles para ver se eles apresentavam alguma área dessas 100 e tantas áreas, eles não colocam nada no papel, eles não aceitam, porque não tem jeito e tal. A discussão que aconteceu na última audiência, na última reunião da conciliação, foi que o Estado se comprometeu a ver se tinha uma área, numa região aqui um pouco mais afastada, que poderia entrar aqui para ser cedido, mas o Estado também não peticionou nada nos autos, não respondeu nada até agora. E se a União também poderia propor alguma coisa e tal. Né? Nesse bojo tem a discussão do Propag, que é um programa de repactuação da dívida do Estado de Minas Gerais, onde o Estado de Minas Gerais supostamente irá passar para o domínio da União, imóveis, etc. e tal. Então ficou essa discussão em relação ao Estado. Em relação à União, ficou-se de fato de ver se existe alguma coisa e tal. A gente ainda não tem essa resposta. Então, esse é o cenário, né? Do ponto de vista da Justiça Estadual, a gente está esgotando as nossas possibilidades, né? Já existe uma liminar de reintegração de posse que está suspensa enquanto se tem a tentativa de conciliação no Tribunal de Justiça, que, pelo que nós vimos da disposição do juiz responsável lá, ele não pretende prorrogar isso por muito tempo. Ele já está dando por quase encerrada. A última reunião, que eu estou entendendo, dia 2 de agosto, né? Tá marcada. 28. 28 de agosto? 28 de julho. 28 de julho. Mais perto ainda. Então, assim, aí eu coloco assim, algumas questões, assim, por exemplo, aqui no município de Ibirité, como a gente denunciou essa situação da venda de imóveis, de centenas de imóveis no Ministério Público, a gente teve acesso a algumas informações. Aqui, desses imóveis públicos, o município mesmo faz a avaliação de alguns imóveis. Eles têm imóveis aqui que está variando de 200 a 500 reais o metro quadrado. Assim, tem possibilidade, né, do município ou fazer alguma discussão com o Estado ou com a União para solucionar isso, sem às vezes até um ônus financeiro muito grande. Então, acho que assim, por hora que eu me lembro que a gente poderia apresentar é isso, mas se tiver qualquer outro questionamento, né? Valeu, obrigadão, doutor Henrique. Sou a Lenice Baeta, eu sou moradora aqui em Ibirité há 30 anos, né? Isso é importante dizer, então eu conheço bem aqui essa região.
e sou testemunha, né, de que há um acampamento cigano aqui, né, há muitos anos, e eu fico realmente estarrecida com o posicionamento aqui do poder público de Ibirité municipal em todas as suas gestões até então. Infelizmente, a gente pensa que pode melhorar um pouco, né, mudando, né, a prefeitura, né, o prefeito, a sua equipe, mas não. Parece que começa do zero um debate. Aqui em Ibirité não há um reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais em geral, né? Inclusive, né, a população indígena que aqui mora, a população de povo de terreiro que aqui mora, a população cigana que aqui mora, né? Então não há uma política aqui dentro do município até hoje, e não foi por falta de tentativas e de diálogos. Então eu queria falar em linhas gerais essa situação. E aí eu queria reforçar a fala, né, do advogado popular Henrique Lazzarotti, que foi de extrema importância esse histórico que ele fez na ótica judicial e de direitos, e dizer o seguinte: aqui nunca se conversou sobre consulta livre e prévia informada. Porque tudo isso que está acontecendo aqui, meus amigos, né, todas essas mudanças, devia ter sido primeiro feito consultas livres, prévias e informadas, de forma formal, seguindo os rigores, né, da Convenção 69 OIT, e que nunca foi feito. Esse é o primeiro caso. Por isso que a gente está nesse momento. Nós ouvimos aqui a liderança Tiago falando que ele está aqui há 15 anos, que ele gostaria de ficar aqui juntamente com seus parentes, que os filhos nasceram aqui, que os filhos estudam aqui nas escolas, já tem todas as suas fichas, já tem uma relação de sociabilidade, né? Então, quer dizer, a gente entende que a fala, né, ela tem que ser respeitada, né? Os dizeres das comunidades tradicionais e de suas lideranças têm que ser respeitadas. Eu me lembro que quando a gente conseguiu avançar um pouco na última gestão da Prefeitura Municipal, inclusive foi uma reunião no Ministério Público Federal, lá em Belo Horizonte, né, juntamente com o procurador Dr. Edmundo, né, um representante da Prefeitura, na época, né, assessor indicado pelo antigo prefeito, ele assumiu a responsabilidade de construir aqui banheiros masculinos e femininos, porque nós conseguimos, junto à Copasa, e não foi a prefeitura, fomos nós aqui, um grupo de apoio, as entidades de apoio, conseguiu da Copasa que fosse colocada uma torneira ali no fundo, no lote, inclusive vizinho, e que a partir daí eles se comprometeram, porque era uma demanda emergencial, a construção de um banheiro masculino e feminino, que é a comunidade solidária. Eles assumiram esse compromisso e jamais cumpriram. A única coisa que a gente conseguiu da prefeitura até hoje foi o antigo secretário de Meio Ambiente, que na época era o senhor Anderson Mourão, que passou aqui um trator e fez uma limpeza, uma terraplanagem aqui que os ciganos solicitaram. Foi a única coisa. E que essa terraplanagem era fundamental para a construção dos banheiros. Então eles começaram a fazer e depois, de novo, recuaram nas negociações. Então o que a gente vê é isso. Aí entra uma nova gestão, aí volta a estaca zero novamente. Então o que a gente tem aqui é uma falta de respeito do município para com os povos e comunidades tradicionais em geral. Repito, não há respeito aos protocolos, lembrando que há protocolos de consulta aos ciganos também, para além da Convenção 69, há protocolos de consulta, tanto dos povos indígenas quanto dos povos ciganos da região metropolitana, e isso não vem sendo respeitado. Então essa é uma denúncia também que nós estamos fazendo. Isso tudo é muito importante, porque são argumentos que a gente quer passar para representante aqui do governo federal, de que a negociação tem que ser no nível também de uma denúncia. Não há nenhum compromisso nem
do município e também não tem do estado, do governo Zema. Tanto é que a gente não está conseguindo dialogar também com o governo Zema, com os representantes da área de povos e comunidades tradicionais, tendo em vista que vocês devem saber muito bem, não é? Que o governo Zema já é a segunda vez que ele tenta emplacar, né, uma normalização, uma normatização, né, dos direitos dos povos tradicionais sobre consulta livre e prévia, destruindo, desfigurando os direitos dos povos indígenas com relação à consulta. E a gente, então, teve que parar muitas das vezes as nossas mobilizações para poder lutar contra esse decreto. Felizmente, né, ele foi anulado por decisão federal. Caso contrário, a gente ainda ia ter que lutar, né, com o absurdo, né, do Zema de colocar empresas interessadas em licenciamento de empreendimentos para fazer a consulta, desrespeitando, né, que o INCRA, a Fundação Palmares e as entidades, né, realmente representativas do governo é que tem que fazer, né, que gerir a consulta livre e prévia junto aos povos e comunidades tradicionais. Então a gente tem um contexto aqui em Minas Gerais que não é favorável. Nós não temos apoio também do Estado. Tanto é que o nosso advogado popular comentou a ausência desses entes do Estado é porque eles não colaboram, né? Não respeitam a legislação sobre os povos e comunidades tradicionais, nem o plano nacional, né, dos povos e comunidades tradicionais. Por isso da importância do apoio, né, do governo federal, do governo Lula, que a gente sabe que é altamente comprometido com as lutas dos povos e comunidades tradicionais. E a gente agradece muito a presença aqui, né, de você, professora Edilma, viu? E a gente pede então que você nos ajude nessas orientações. E eu queria reforçar o seguinte: o absurdo, mais uma vez, é o que prova tudo isso que a gente está contando aqui. Não há aqui nenhum representante da prefeitura aqui. Não há nenhum representante do governo do estado aqui. E por quê? E foi convidado. Foram convidados, mas por que não estão aqui? Porque eles querem tratar a questão cigana aqui como uma questão menor. E isso a gente tem que denunciar. Então eu gostaria muito, né, nesse sentido, né, que esse vídeo que está sendo feito também seja um registro muito importante dessa história e dizer que desde o início tem sido feito vários vídeos documentários. Nós temos, né, uma listagem de vídeos documentários que conta muito bem essa história. Então essa história da luta aqui, da liderança Tiago e das famílias vem sendo documentada desde 2017, pelo menos. Nós temos uma listagem de vídeos, viu, professora? De maneira que a senhora vai ter um registro audiovisual muito bom para esse material, esse relatório que a senhora vai realizar. Tem até o filme que foi lançado na Câmara dos Vereadores, né? Exatamente, tem um filme também, mas ele assim, ele pega só uma outra comunidade, mas ele coloca, né, em pauta a questão cigana, né, aqui também dentro do município de Ibirité, em outras localidades, né, da região metropolitana, mas há também um filme, né, também financiado, inclusive pela lei Paulo Gustavo, né? Então a gente tem também um vídeo, é verdade. Obrigada. Há também, né, além da planta do loteamento, tem a ata, né, daquela visita técnica do Tribunal de Justiça que teve aqui, né? Porque são dois momentos diferentes, às vezes vai trazer algum subsídio também para. E tem também a ata do procurador Dr. Helder do MPF, né? Você tem cópia? Daquela reunião do Dr. Helder? Não me lembro se eu tenho. O senhor deve ter, né? Eu acho que eu devo ter, Edilma. Se você quiser, a gente pode tentar então repassar. Tem duas atas, né? Boa tarde a todos, eu sou Elson Santana, estou como assessor parlamentar do deputado federal Padre João, deputado estadual Pelé Pimentel, projeto Juntos para Servir, né? Já estivemos aqui em outra ocasião, né? Agradecer a presença da doutora. E essa causa, essa luta aqui é uma luta nossa também, né? A gente se compromete em estar participando dessa luta, né, com ofícios, fortalecendo essa batalha. É muito simbólica a presença da senhora aqui hoje, porque trata-se de uma reparação já de anos, né? A gente tem conversado aqui com o Tiago, tem, né, sentido toda essa necessidade que vocês têm aqui e que é importante que a gente tenha, então, se juntar, né, nessa luta, né, de poder realmente transformar a realidade dessas famílias que aqui habitam, né, que vivem a sua história, as suas raízes, né? Tem que ser valorizado isso aí.
como o doutor Henrique falou, não é só uma questão fundiária, é muito mais do que isso, né? Então, a gente está aqui para trabalhar, né, com força política mesmo, de chegar firme para a gente conquistar esse direito que é de vocês. Bom dia, hoje é 9 de julho de 2025, nós estamos aqui em Birité, no acampamento Cigano Calon, do bairro São Pedro. Eu queria destacar para a doutora que 15 anos não são 15 dias, não são 15 meses. Essas famílias estão aqui há um bom tempo, já estão enraizadas nessa comunidade. Então a gente podia destacar bastante isso, que as famílias já estão presentes na comunidade e convivem aqui. O que a prefeitura, o governo municipal tem tentado fazer é desconsiderar a presença deles aqui. Quando o Brasil se torna signatário da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ela diz sobre a consulta livre, prévia, informada, e um ponto que a gente sempre esquece de dizer também é a de boa-fé. Sempre tem tido feito acordos maliciosos com essas famílias aqui, tentando levar para outros lugares de incertezas, de insegurança também. Então, eu queria destacar isso como a prefeitura considerando totalmente, sendo irresponsável com essas famílias. Pedro, e você é da Comissão Pastoral da Terra? Eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra aqui em Minas Gerais, também faço parte do Laboratório de Estudos Bioculturais da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bom dia, meu nome é Laura, eu sou da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade aqui de Birité. Eu faço parte do Laboratório Caipora de Estudos Bioculturais e a gente acompanha há muitos anos os povos e comunidades tradicionais em todo o estado de Minas Gerais. Não é de ontem que a gente conhece já o povo cigano daqui de Birité. Desde quando eu vim pra cá em 2022, eu pude conhecer eles, levar eles, convidar, né, para ir para a universidade, fazer roda de conversa com a gente, com os outros estudantes, conhecer um pouco da cultura. Então tem muito tempo já que a gente acompanha de certa forma e que a gente conhece e reconhece a importância da cultura cigana aqui na cidade e para todo o estado de Minas. E como todos os povos e comunidades tradicionais do nosso estado, que são desvalorizados e ignorados pelo governo do estado e pelos municípios onde eles estão situados, a gente sabe da importância que eles têm e a gente sabe de como a gente precisa dessa cultura, de poder acessar, de conhecer, de compartilhar a cultura não só de vocês, mas de todos os outros povos. Isso é de uma importância muito grande para a universidade. A gente está vivendo uma ameaça ao mesmo tempo que é o Propag, que já foi citado aqui hoje. Então a UENG também não está fora disso. E essa questão de território aqui em Birité é uma coisa muito forte, porque é uma coisa muito ignorada pela prefeitura, não só a prefeitura atual, mas é um histórico da cidade de ignorar quem está aqui e de quem possui uma importância muito grande para o município. Então a gente está aqui não só como laboratório, querendo conhecer e fazer trabalho junto, mas a gente está aqui como apoiador. Desde quando o Caipora começou, o intuito do laboratório foi esse. O intuito da universidade, eu acredito que deve ser esse, de apoiar, não só de buscar conhecer para levar os trabalhos para fora, mas a gente espera que a situação aqui, ela mude e ela melhore e vocês consigam os direitos que vocês têm desde quando vocês vieram para cá e como povo desde quando existiu. E a gente está aqui para apoiar na medida que a gente puder nesse tempo. Que beleza, uma salva de palmas! Nós queremos bem, se não vem nós.